O vídeo já vai começar, mas antes disso deixe o seu like e o seu comentário. O texto diz o seguinte: E foram para Jericó quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão. Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e disse: Chame o cego. Chamaram. Então o cego, dizendo-lhe: Coragem, levanta-te, porque ele está chamando você. Atirando a capa para o lado, e o cego levantou-se de um salto e foi até onde estava Jesus, que lhe perguntou: O que você queres que eu lhe faça? O cego respondeu: Mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse: Vá, a sua fé salvou você. Imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada afora. Amém. A igreja possa sentar. Esse texto, irmãos, ele é muito conhecido, onde ele retrata nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, onde damos o nome de sinóticos. E o título que eu venho trazer para a ministração de hoje: a cura do cego Bartimeu. O texto fala de um cego Bartimeu. Ele vivia à beira da estrada. E era uma pessoa que dependia totalmente de esmolas de pessoas generosas. Era uma pessoa que não tinha valor para a sociedade onde ele se encontrava. Mas aquele cego, ele já tinha ouvido falar em Jesus. Ele almejava conhecer Jesus, porque ele sabia dos milagres que Jesus já executava naquele período. E o texto ele vem nos mostrar que ele venha a persistir, que ele nunca perdeu sua fé de ter um encontro com Jesus. Então, irmãos, que nós não possamos perder a fé em Jesus. Como a irmã Jo falou aqui, ela orou muitos anos por causas na justiça. E hoje, para a honra e a glória do Senhor Jesus, foi alcançada. Não foi de primeira que ela conseguiu a vitória. Então que possamos entrar em oração. Jesus estava indo para Jericó, onde o texto fala que ele saiu de Jericó e vai para Jericó. Mas estudando a fundo, fala que Jesus estava saindo da antiga Jericó para ir para a nova, onde estava tendo onde a festa da Páscoa é muito importante no meio judeu. E aquelas pessoas estavam felizes seguindo o Messias para a nova Jericó. E Jesus estava andando naquele caminho como rei, marchando para ser coroado, mas ele estava marchando para a cruz. E Jesus ali seria o único momento que ele passaria naquela estrada. E aí o cego estava ali, onde ele recebeu a cura. E quando ele ouviu aquela movimentação daquelas pessoas, ele perguntou o que estava acontecendo. Porque a pessoa que é cega, ela tem uma audição muito aguçada. E para o judeu, a Páscoa, no caso, era por obrigação as crianças, a partir de 12 anos, a participarem daquela festa dos judeus. E quando Jesus, irmãos, ele vem naquele caminho, e com aquele barulho, com aquelas caravanas gritando, glorificando,
E aquele cego ali, apreensivo, o que está acontecendo? Mas quando ele sabe que era Jesus que estava passando, a fé dele se renovou. Ele falou: é minha única oportunidade, é minha única chance de ser curado. O Senhor Jesus está passando aqui no meio da sua igreja. Que possamos abrir o nosso coração, que possamos dar espaço para Jesus habitar na nossa vida. Como aquele cego que não perdeu a sua fé, que nós não venha a perder a nossa fé. Que ela seja renovada dia após dia. Porque Jesus, Ele cura. Ele restaura lares. Ele restaura vidas. Ele perdoa. Então que possamos abrir o nosso coração e se apegar ao nosso Salvador. E o texto vem falar, no verso 47, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Porque quem precisa, que deve clamar, que deve gritar. Porque quem precisa de uma ajuda, quem precisa de uma bênção, não tem como ficar parado. Não tem como ficar estacionado. Que possamos ter a iniciativa daquele cego Bartimeu. E Marcos, ele dá o nome de Bartimeu por ele ser aquele que gritava com mais veemência. Então não era um cego que ficava calado, aceitando tudo que o davam. Era um cego que queria algo sobrenatural, que só Jesus que poderia dar. E no Antigo Testamento não tem relato nenhum de pessoas cegas que foram curadas. Mas o Novo Testamento, ele vem nos mostrar as maravilhas de Jesus, os milagres de Jesus. Então que possamos buscar com veemência a presença do Senhor. Que possamos entrar em batalha espiritual. E o primeiro tópico que eu trago aqui, o clamor daquele cego. Ele clamou, ele clamava abertamente, porque ele queria aquela cura. Ele desejava aquela cura de todo o seu coração. Não era algo de boca para fora. E quantas vezes nós fala que quer uma coisa, que almeja uma determinada bênção e fica parados. Fica esperando cair do céu. Irmãos, não vai cair do céu. Você tem que se posicionar como soldado de Cristo. Você tem que se posicionar a buscar com determinação. Porque não fomos chamados para ficar aquecendo bancos. Fomos chamados para proclamar o Evangelho do Senhor Jesus. Pois a palavra não é nossa, é do Espírito Santo. E no 48, vem falar que... E muitos os repreendiam para que ele calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Pois encontramos muitos desafios na nossa caminhada. Na caminhada de ir ao encontro com Jesus. Quantos de nós passamos por dificuldade para estar aqui hoje? Quantos de nós deixamos de viver outras coisas lá fora para estar aqui? Pois para nós aqui é mais importante. Para nós aqui é mais... É muito bom para nós estarmos aqui. Então que possamos agarrar essa oportunidade que temos. Porque muitos queriam estar aqui, mas infelizmente não conseguiram. Muitos desejavam estar aqui, mas por circunstância não aconteceu. Então que possamos ser gratos e buscar cada vez mais a presença do Senhor. Porque Jesus, Ele cura, Ele liberta e Ele restaura.
que possamos perseverar na presença do Senhor. E Jesus, parando, disse que o chame, e chamar o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Jesus, ele escuta o clamor da sua igreja. Jesus, ele escuta o clamor do seu filho. Então que possamos buscá-los de forma tremenda, de forma persistente. Com aquele velho ditado, ser chato, irmãos. Porque ele está a todo momento nos ouvindo. Ele está a todo momento à nossa disposição. Muitas vezes nós buscamos soluções em todos os locais, em todos os lugares. Esquecemos de quem pode nos ajudar. Aí começamos a ficar frustrados, desanimados, sem forças de ir até Jesus. Mas não se sinta assim, porque Ele te conhece, Ele te quer, e Ele te ouve. Então, não se desanima na presença do Senhor. Revigore as suas forças na presença. Busca o Senhor com amor, com perseverança. Porque aquele cego, ele clamou muito, irmãos, para ele ser ouvido. Jesus, ele poderia te parar naquele momento? Sim, mas ele esperou ele clamar. Porque Jesus sabe o que nós queremos, o que nós desejamos, mas ele quer ouvir da nossa boca. Que possamos ter esse costume de buscar, de falar, de conversar com Jesus. Por mais que quem está em volta de você vai achar que você é louco, mas não fique triste com esse tipo de palavras, irmãos. Porque você está conversando com Jesus, você está buscando um relacionamento com Jesus, você está buscando intimidade com Jesus. Então não fica tímido na presença do Senhor. E o segundo ponto é a persistência. O 48, o 49, o 50, o 49, Jesus ouviu o clamor daquele cego e pediu ele para vir até Jesus. Imediatamente ele deu um salto e lançou aquela capa fora. Aquela capa tratava a vida de Bartimeu nos seus piores momentos da sua vida, na sua pior condição. Mas para o que estava prestes a acontecer na vida dele, aquela capa não fazia mais sentido na sua vida. É assim conosco quando nós chegamos na presença do Senhor. Os amores que nós tínhamos lá fora, nós não trazemos para a presença dele. Porque ele quer uma igreja que tenha um relacionamento com ele, que almeja viver com ele. Tudo que nós dava valor lá fora, aqui não tem sentido. Tudo que nos afastava de Jesus, agora não faz mais parte das nossas vidas. Então que possamos valorizar as pequenas coisas que Jesus tem, as maiores coisas que Jesus tem nos dado. Pois quando nós olhamos as maravilhas que Jesus fez e está fazendo na nossa vida, nós não conseguimos nem expressar, irmãos. E que é porque Jesus ele trabalha nos pequenos detalhes. Então que possamos notar as maravilhas que o Senhor tem nos dado. Porque nem todos aqui nasceu em berço evangélico. Alguns foi arrancado de prisões, de correntes, de cativeiro, de lama espiritual. Mas hoje está aqui glorificando o nome do Senhor Jesus. Hoje está sendo aqui vaso na mão do oleiro. Hoje estão sendo pessoas conduzidas pelo Espírito Santo. Então somos privilegiados de podermos estar aqui, de poder ter tido esse encontro com Jesus. Por mais que venham as atividades diárias das nossas vidas, que tem hora que nós não doa o suficiente para Deus, mas Ele está conosco.
Então que possamos inverter o nosso cronograma. Que possamos dar mais tempo para Jesus e menos tempo para as nossas atividades diárias. Porque nossa morada não é aqui, é nos céus. Então bora investir, bora juntar riquezas no céu. Porque nós não somos daqui, nós somos peregrinos. Estamos aqui de passagem. E aquele cego, irmão, ele persistiu de forma tremenda. Até que obteve a cura. Não só a cura física, mas sim a cura espiritual dele. Porque ele vivia numa tremenda escuridão. Mas a luz chegou na vida dele. E assim vai chegar na sua vida. Que você possa crer. Que você possa buscar. Que você possa se derramar nas madrugadas. Porque o Senhor, Ele está contigo. Ele está contigo a todos os momentos. Tem um ditado popular que fala: a voz de Deus, a voz do povo é a voz de Deus. Mas eu não concordo com isso. Por muitas vezes pessoas lhe falou palavras de maldizeres, lhe desejou seu mal, falou que você não ia conseguir, mas quem dá a última palavra em tua vida é Deus. Então não fique desanimado, porque o Deus que está comigo está contigo e Ele te sustenta e Ele te garante. E quando Jesus falou com ele, no 51, Jesus fala: e falando disse-lhe: que queres que eu te faça? Jesus sabia o que ele queria, que era ser curado. Mas Jesus pergunta para ele o que quer que ele faz. Por quê? Porque antes ele não era visto pela sociedade. Antes ele não tinha valor para a sociedade. Mas a partir daquele momento ele ia ser visto. A partir daquele momento ele poderia ser perseguido. A partir daquele momento ele iria passar por dificuldades, passar por desertos, passar por vales. Mas Jesus está com ele. Não foi uma palavra tipo, Jesus não sabe de tudo, mas foi se ele sabia o que ele queria para a vida dele. Então que possamos saber e ter entendimento o que nós queremos. E o nosso querer é estar na presença do Senhor. É viver no seu esconderijo. É viver na sua presença a todo momento. E aquele cego Bartimeu, ele sabia o que ele queria. Ele não queria só uma cura física. Ele queria uma cura espiritual. Uma cura que ia mudar totalmente a vida dele. Uma cura que ia trazer um novo nascimento na vida dele. E foi o que aconteceu. No último versículo fala que após ser curado, ele seguiu Jesus. Ele não ficou mais na beira do caminho. Porque ele não era mais um mendigo. Ele não iria mais viver de esmolas de pessoas bondosas. Ele iria viver do banquete do Senhor Jesus. Ele ia viver com as coisas mais valiosas que existem na nossa vida. Que é conhecer a Jesus, que é viver na sua palavra, que é evangelizar a sua palavra. E chegando aqui no nosso momento final, irmãos, que possamos ter essa iniciativa que o cego Bartimeu teve de encontro de Jesus. De viver essas coisas sobrenatural que só Ele pode nos proporcionar. De ser persistente nas nossas causas. Se você está precisando de uma cura, precisando de um livramento, que você grite, que você ore, que você saia da sua zona de conforto. E que possamos ver o exemplo daquela fé do cego Bartimeu. De gritou a todo instante que nunca perdeu a sua fé. E ele seguiu Jesus, mesmo sentindo dores, mesmo desanimado, mesmo triste,
mas ele seguiu Jesus. Que possamos seguir o exemplo dele, mediante das dificuldades que nos cercam, mediante diante do desânimo que vem à nossa vida, que nós possamos ficar firme e forte na presença do Senhor. Porque só o Senhor tem coisas maiores para nossas vidas, para a vida da tua igreja. E assim eu vou agradecendo a minha rica oportunidade, em nome de Jesus, que o Espírito Santo continua falando com sua igreja como está falando comigo. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Não esqueça de deixar o seu like e também o seu comentário. Até o próximo vídeo.